Bem-vindo ao Colmeia Linguística. A gente começa o episódio de hoje comigo tentando adivinhar o seu pensamento. Aposto que antes de dar play nesse episódio, quando você lê o título Impactos Ambientais dos Livros Didáticos, você deve ter imaginado que iríamos falar sobre os impactos ambientais da produção em massa de livros e papel. Acertei? Bom, não se esqueça que somos um canal de divulgação científica da linguística. Então o assunto do episódio não vai ser exatamente esse. As diversas formas de impactos ambientais são objetos de estudo das ciências naturais desde os anos 60. Mas você consegue imaginar como a linguagem pode influenciar esse impacto positiva ou negativamente? Hoje vou te contar um pouco sobre como a educação ambiental é retratada nos livros didáticos. E não! Essas análises que eu vou apresentar não são de livros de biologia e geografia, mas sim de livros de língua inglesa. Bom, livros didáticos são utilizados nas escolas brasileiras e ao redor do mundo há muito tempo. Não tenho dúvidas de que na escola, mesmo que tenha sido décadas atrás, você utiliza ou utilizava livros didáticos em aula. Muitas vezes, o que mais lembramos desses livros é de ficar carregando peso para lá e para cá. Mas pode ter certeza que muita coisa que você aprendeu desses livros ficou embutida no seu conhecimento, mesmo que tenha sido de forma passiva e esteja no seu subconsciente. Caso você não saiba, educação ambiental é um assunto obrigatório a ser estudado nas escolas brasileiras e precisa ser coberto em todas as disciplinas escolares, em todos os anos de estudo, inclusive nos livros de inglês. Por conta disso, análises destes textos são mais do que necessárias e foram realizadas por diversos pesquisadores, não só no Brasil, como também em outros países, como no Japão, a Macedônia e a Polônia. Aliás, todos os textos originais utilizados para a produção desse episódio estarão disponíveis na descrição do Spotify ou do YouTube, dependendo de onde você estiver nos acompanhando, em um documento chamado Referências. Não esqueça de conferi-las. As análises desses textos foram feitas através da perspectiva da análise do discurso. Bruna, o que é a análise do discurso? Cara belinha, no campo da linguística, ela funciona como lentes que podem ser usadas para ler o que há por trás dos textos. Quando eu digo texto, não quero dizer necessariamente um texto escrito. Pode muito bem ser um áudio, uma imagem ou até mesmo um vídeo. Essas lentes nos auxiliam a entender intenções, visões de mundo, ideologias ou vozes sociais que querem, desde manipular até construir os sentidos. Antes de entrarmos nos resultados encontrados nesses estudos dos 4 países que eu citei mais cedo, eu quero te explicar um pouco sobre alguns pontos de vista ambientalistas. Em 2001, uma pesquisadora brasileira chamada Marília Tozzoni Reis apontou que educações ambientais tendem a seguir uma das seguintes perspectivas. A primeira é a natural, onde o meio ambiente é visto como a entidade central e a solução das questões ambientais que enfrentamos atualmente e enfrentaremos no futuro só seriam solucionadas através de uma regressão humana a um período primitivo. Nesse olhar, a vida humana está inserida em uma ecologia também composta de outras formas de vida, e tudo que os humanos fazem afetam todas as outras formas de vida. A segunda visão é a racional, ou antropocêntrica e utilitária, que tem os seres humanos como foco. Nesse caso, a inteligência humana e tecnologia desenvolvida pela mesma é o suficiente para superar os transtornos ambientais que vamos encarar. Essa visão vê a natureza como um armazém que tem recursos ilimitados para o consumo humano. E, por último, temos a visão histórica, que trabalha a reflexão social e histórica do comportamento da sociedade humana através da análise dos valores e ética necessários para balancear o mundo. Os estudos nos 4 países que eu citei mais cedo verificaram a presença de algo chamado ambientalismo raso, um termo estabelecido por Aaron Stieb, que fez a pesquisa de livros didáticos de inglês no Japão. O que ele quis dizer com isso é que os assuntos abordados nos livros falavam apenas de sintomas ambientais físicos e imediatos,
Alguns exemplos que ele cita são chuvas ácidas ou buracos na camada de ozônio, sem abordar as causas estruturais presentes nas culturas e políticas. Vale lembrar que esses livros didáticos são livros produzidos por países ocidentais que encorajam o ambientalismo de cultura de consumo, que vai em um caminho completamente oposto ao da própria cultura japonesa. Na Macedônia e na Polônia, encontraram resultados similares, apontando para uma presença de pontos de vista racionalistas, aqueles onde os humanos e a sua inteligência são vistos como o centro de todas as soluções. Já aqui no Brasil, o estudo foi realizado pelos pesquisadores Vera Lúcia Cristóvão e Bruno Sanches, da Universidade Estadual de Londrina, em conjunto com Graham Smart, da Universidade de Carleton, no Canadá, e levou o nome Discursos Ambientais em Livros Didáticos Brasileiros de Inglês como Língua Estrangeira. Assim como as outras pesquisas internacionais, essa pesquisa queria verificar que tipo de discursos e perspectivas ambientais eram apresentados nos livros analisados. Eles encontraram que, apesar dos livros abordarem tópicos relevantes e atuais, a forma como eram tratados era superficial. Isso porque não se falava das causas desses impactos ambientais e muito menos sobre as contribuições reais que podemos fazer para solucioná-los. Por exemplo, alguns capítulos dos livros falavam sobre bem-estar animal, mas só mencionavam animais domésticos e o abandono de cães e gatos. Não houve menção alguma sobre animais da indústria pecuária, que é considerada uma das causas primárias das mudanças climáticas, poluição, degradação e perda da biodiversidade desde 2006, apontado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Todos esses estudos citados nesse episódio e muitos outros que não destrinchamos aqui defendem que a educação ambiental precisa promover alguma ação mais significativa. É preciso fornecer aos alunos algum tipo de recurso, sejam esses recursos materiais ou simbólicos, para agir em prol de salvar, proteger, conservar e manter as condições ambientais necessárias para a vida. Se você está matriculado na escola ou conhece alguém matriculado no ensino brasileiro, te convido a dar uma olhada nos livros didáticos, não só nos de inglês, e conferir como a educação ambiental é retratada neles. Eles retratam os seres humanos também como parte do ambiente? Esses livros mencionam que, ao proteger o meio ambiente, não estamos protegendo apenas as plantas, os animais ou o planeta, mas também a própria humanidade? Esses livros mostram que a natureza não é só do outro, mas também de todos nós, porque também somos natureza? Vou encerrar esse episódio com esses questionamentos. Não se esqueça que você pode nos responder através de comentários no YouTube ou por respostas no Spotify. Só arrastar esse episódio para cima, se você estiver no Spotify. Ou mesmo através de um e-mail, escrevendo pra gente no colmeialinguistica@gmail.com. Repetindo, colmeialinguistica@gmail.com. Estamos muito animados para ouvir o que você tem a dizer sobre esse assunto e sobre o podcast. Nos vemos no próximo episódio.